Olá, meus amigos e minhas amigas, futuros advogados, vocês que estão aí nos assistindo no YouTube e nos demais canais de comunicação. Meu nome é Leonardo Agostini, sou professor de Direito Civil aqui do Aprova Concursos, também de vários outros cursos preparatórios, de pós-graduação, da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, e estou aqui com vocês nesse projeto inovador, que é o projeto Esquenta 17º Exame de Ordem, onde daremos dicas importantíssimas a vocês. E o melhor, de graça, sem cobrar nada por isso. Só o Aprova pode fazer, porque é o melhor curso preparatório para a OAB aqui no Brasil. Senhoras e senhores, a matéria que fica a meu encargo na prova da ordem, no nosso curso preparatório do Aprova Exame da Ordem, do Aprova Concursos, é a matéria de Direito Civil, mas não todo Direito Civil, porque ele é grande demais. E nestes termos, eu fico responsável pela parte relacionada à matéria de obrigações, contratos e responsabilidade civil. E daí, neste nosso encontro, que teremos aqui meia hora para tratar de um assunto relacionado ao nosso 17º Exame de Ordem, vocês verão que eu separei um assunto de ouro, um assunto que acredito tem a grande chance aqui de ser cobrado de você neste nosso 17º Exame de Ordem. Claro, darei as principais dicas de como a FGV cobra esta matéria, este tópico na sua prova do Exame de Ordem. Farei como todos nós professores, todos os outros professores fazem aqui no Aprova Concursos. Delimitam as questões, dão dicas importantes relacionadas à primeira fase e também à segunda fase do nosso Exame de Ordem. Esse projeto, como disse, é inovador e espero que ao final de todas as aulas, não só das minhas, também dos meus colegas, o meu querido amigo André Barbieri, o meu querido amigo Guilherme Correia, Gustavo Eidich, Cristiano Dionísio e assim sucessivamente, que vocês vejam como é importante fazer um curso preparatório e tenham também aqui aprendido conosco, relembrado questões tão importantes da sua faculdade. Lembre-se sempre que ao final desta nossa aula, se você gosta, você pode curtir a página da prova, também clicar no link para se matricular nos cursos da prova e assim obter aqui a aprovação certa na sua OAB. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, eu começo com o assunto deste encontro, sem maiores delongas, porque só queria introduzir, vou falando, dando mais dicas durante o nosso encontro. Neste encontro, o que separei para trabalhar com vocês? Como a minha matéria é a matéria de Direito Civil, mais especificadamente aqui a matéria do Direito Civil na sua parte de obrigações, que começa lá nos artigos 233 e seguintes do Código Civil e também contratos de responsabilidade civil. Neste encontro, um tópico que estou apostando muito para essa nossa primeira fase é o tópico denominado cláusula penal. É um tópico muito importante para as partes de um contrato e, claro, não poderia ser diferente para o advogado. Um advogado que não consiga dominar este tópico cláusula penal não pode estar aí no mercado e, por isso, é claro, a FGV vai querer saber de você, meu amigo e minha amiga, que é um futuro advogado, se você está habilitado, se você conhece este tema. Então, o tópico aqui é cláusula penal. O que é a cláusula penal? Conceitualmente, cláusula penal é o seguinte: cláusula penal é um pacto acessório ao contrato principal em que se impõe sanção econômica em dinheiro ou, vejam bem, outro bem pecuniariamente estimável contra a parte infringente de uma obrigação. A cláusula penal que vocês tanto conhecem, que eu tenho certeza vocês inclusive já foram vítimas dela, né? Quem não esqueceu de pagar uma conta, não esqueceu de pagar a sua luz, não esqueceu de pagar a parcela do financiamento do automóvel, a mensalidade da faculdade, que é cara e eu sei disso, esqueceu, de repente viu que esta cláusula penal aplicou-se totalmente a você. Por quê? Porque ela é uma pena acessória ao contrato principal, que pode ser estipulada, como veremos aqui ainda no decorrer deste encontro, pode ser estipulada tanto no momento em que nasce a obrigação, no momento que nós assinamos o contrato, como pode ser estipulada também depois, um pouco depois de que foi formado aquele contrato. Mas o que interessa é
Ela é uma cláusula acessória ao contrato principal que visa o quê? Impor uma pena, e daí o seu nome, cláusula penal, uma pena para aquele indivíduo que não se comporta bem. Quando a minha filhinha, eu tenho uma filhinha, Pietrinha, quando ela não se comporta bem, o que o papai faz? O papai vai lá e chama atenção. Então, neste caso, é mais ou menos o que acontece com o contratante que não se comporta bem durante o contrato, não executa a parcela, não paga a parcela do financiamento da sua casa, não paga a parcela da compra e venda do automóvel, não se comportou bem, uma pena lhe será imposta, uma pena em dinheiro ou outro bem pecuniariamente estimável. Poderia estipular uma cláusula penal, por exemplo, por meio da entrega de um automóvel. Comprei um carro, se você não me paga, desculpe-me, um apartamento, se você não me paga esse apartamento, a penalidade será o seu carro. Você perde em favor de mim o seu automóvel. Posso fazer isso? Claro que posso, porque a cláusula penal admite tanto a pena em dinheiro quanto outro bem que tenha um valor econômico. Mas qual seria a finalidade da cláusula penal? Primariamente, a cláusula penal visa inibir o descumprimento da obrigação principal ou de uma determinada obrigação, seja qualquer uma delas, uma obrigação acessória. Também tem como finalidade prefixar as perdas e danos. Então, o primeiro objetivo dessa cláusula penal qual é? É aqui, neste primeiro momento, impor medo. Você, contratante, não deixe de cumprir, porque se cumprir, eu te aplico uma pena. Então você comprou um apartamento, a construtora faz o quê? A construtora lhe impõe uma pena. Se não pagar a parcela, multa moratória de 2%, CDC. Se você também descumprir totalmente a obrigação, eu lhe cobrarei uma cláusula de 30% do valor da obrigação principal. É possível? Sim, é uma cláusula penal aqui dita compensatória. Primeiramente, então, eu imponho medo. Eu quero que se iniba aquele comportamento delituoso. E depois, eu também quero prefixar as perdas e danos. Porque vocês sabem, vocês já fizeram a faculdade, agora já estão formados em direito, já são bacharéis em direito, vocês sabem que é difícil, em algumas oportunidades, avaliar as perdas e danos cabíveis no caso concreto. Imagine aquela situação em que você vai aqui montar um restaurante e você não tem ainda a sua clientela formada. Contrata uma empresa para instalar todo o mobiliário dentro deste restaurante. Então você coloca lá, compra o restaurante, monta ele integralmente e tem que colocar as mesas, as cadeiras, todo o mobiliário. Pois bem, prevê que iria instalar ou abrir aquele determinado restaurante numa data tal como fosse 30 de junho, uma data aleatória, 30 de junho de 2015, está com a abertura programada para aquela data. Chega nesta data, você vê que o indivíduo que iria entregar os móveis não entrega. E daí, então, você tem necessariamente um prejuízo com a não abertura daquele determinado empreendimento. Agora, qual é a extensão desse prejuízo? Quais foram as perdas e danos que você sofreu? Você não sabe, você não tem como avaliar. Por que você não consegue avaliar? Porque, neste caso, você não tem um faturamento anterior para estipular qual seria o seu faturamento posterior após a abertura, então, deste restaurante. E aí, provavelmente, você não teria como cobrar estas perdas e danos. Vem aí, então, a cláusula penal e estipula previamente quais seriam os seus danos. Pode ser 10 mil reais, pode ser 20 mil reais, 30 mil reais, pode ser 100 mil reais. Nós estipulamos uma cláusula penal de 30 mil reais, por exemplo. Então eu já prefixei e eu não preciso comprovar estas perdas e danos. E daí advém então uma perfeita característica da cláusula penal, que é retirar das partes essa necessidade de comprovar quais seriam os danos, os prejuízos sofridos. Em que momento incide esta cláusula penal? A partir de quando eu poderia, teoricamente, cobrar este valor a título de cláusula penal? Em se tratando de incidência, senhores, nós vemos lá pelo Código Civil, no seu artigo 408, que o credor poderá cobrar esta cláusula penal quando ocorrer o descumprimento culposo da obrigação. Isso quer dizer o quê?
Só se implementa a cláusula penal quando ocorrer a mora ou ocorrer o inadimplemento total, completo da obrigação por culpa do devedor. Se não houver culpa, em tese, o devedor não responde. Aqui estaríamos, então, tirando do âmbito de incidência da cláusula penal as chamadas hipóteses do caso fortuito ou força maior. Por que digo isso? Porque se existir uma destas cláusulas excludentes de rompimento do nexo de causalidade, caso fortuito e força maior, então nós estaremos diante da não imputabilidade do dano ao devedor. Eu dou um exemplo simples. Imagine aquela situação que você pede a sua pizza num sábado qualquer. Pediu a pizza, o indivíduo falou que vai lhe entregar em 1 hora e a pizza não chega nesta hora. Você presumivelmente já fala, mas esse dono da pizzaria tá de sacanagem comigo. Como é que não mandou minha pizza? Olha, meus amigos aqui, estamos na festa, estamos esperando comer a pizza para fazer a nossa festa de aniversário e a pizza não chega. De repente você liga para o dono da pizzaria para saber por que não foi entregue. Já fulo da vida, né? Querendo xingar o dono da pizzaria. E ele fala, meu amigo, eu não posso entregar sua pizza porque você viu aí que está tendo uma manifestação na frente do seu prédio. Neste caso, nós temos aí milhares de pessoas juntas fazendo uma manifestação no centro, quase 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, e o senhor mora na Avenida Paulista. Eu não tenho como entregar a sua pizza porque esse fato foge à minha vontade. Aqui estaria configurada perfeitamente a hipótese de força maior, que é um fato aqui humano, inevitável, irresistível, que impossibilita o cumprimento da obrigação. Você poderia cobrar a cláusula penal se existisse nesse contrato? Não, porque não houve inadimplemento culposo da obrigação. Somente poderá ou incidirá a cláusula penal quando houver, sim, então, o inadimplemento culposo da obrigação. Quando nós podemos criar esta cláusula penal? Quando é que nós podemos criar essa cláusula penal? Quando nós já, como já mencionei a vocês um pouquinho antes, eu posso criar essa cláusula penal tanto no momento em que eu celebro o contrato, como também em um momento posterior. Fizemos um contrato de compra e venda do automóvel, mas esquecemos da cláusula penal. Eu, como credor, diante de um pequeno atraso, um primeiro atraso, vendi em 10 parcelas, atrasou a primeira parcela. Eu posso chamar o outro contratante, aqui o comprador, e falar, vamos colocar aqui uma cláusula penal, vamos estipular uma cláusula penal para a eventual hipótese de não pagamento, e ele acorda, fala que sim, então nós criamos posteriormente. Então, nos termos do artigo 409, como vocês podem verificar no seu código, eu posso criar a cláusula penal tanto no momento em que nasce a obrigação principal, quanto também no momento posterior. Não há nenhum problema nisso. Quais seriam, senhores, as espécies de cláusula penal existentes em nosso código? Aqui é importante saber a diferença do inadimplemento completo, total e absoluto, do inadimplemento relativo, também do inadimplemento parcial. E é importante daí porque saber isso, porque aí haverá uma diferença substancial nas espécies de cláusula penal. Nós temos 2 espécies de cláusula penal, você deve lembrar lá na faculdade. A cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Pelo nome eu já consigo suspeitar, eu já consigo relembrar. A cláusula penal compensatória visa compensar o prejuízo. E a cláusula penal moratória visa aqui punir, moratória, punir o atraso. Ah, professor, então é isso? A cláusula penal compensatória visa aqui substituir a obrigação principal, visa aqui compensar todo o prejuízo sofrido. E a moratória visa aqui punir o atraso. Mas ué, moratória não visa também, então, aqui dar um alento para o credor? Não está compensando também? Puxa, professor, agora me confundiu. Calma, não se preocupe. Você vai conseguir diferenciar as duas e os reflexos jurídicos destas duas para poder responder bem a sua questão na FGV com relação ou relembrando as espécies de inadimplemento existentes no nosso Código Civil.
Pois bem, quais são as espécies de inadimplemento existentes no Código Civil? Nós temos o inadimplemento completo, chamado total, e o inadimplemento parcial. Completo ou total é aquele inadimplemento onde a parte não entrega nada relacionado à prestação. Comprei o carro, não me entregou o carro. Então aí o inadimplemento foi completo. Tudo que ele deveria entregar, não me entregou. Já no inadimplemento parcial, não. Eu tenho várias prestações e algo me é entregue, algo satisfaz o interesse do credor, mas não toda a parcela. Por exemplo, uma noiva vai casar, você, minha amiga que está casando aí, chega a formatura, já começam a surgir os convites de casamento, botam-se os menininhos na parede, né? E você vai lá e faz aquele velho convite ao seu noivo agora, né? Que você está em via de se casar. Amor, eu já estou agora formada, você já está formado. Por que teremos que esperar aí a gente passar na OAB? Podemos casar já. Daí o amigo fala, pois é, podemos mesmo, não tem muita desculpa mais. Aí você dá aquela apertadinha e vai casar. Então você vai lá casar, convida, vai lá e combina a entrega do seu véu de casamento, do seu vestido de casamento, dos sapatos de casamento, tudo com uma loja só. Chega o dia, o vestido é entregue, mas o sapato e o véu não é entregue. Então ali houve um inadimplemento. Neste caso, não total, completo, mas sim um inadimplemento parcial. Só parte da parcela foi entregue. E daí, então, nós temos aqui já uma primeira ideia de qual destes inadimplementos ou para qual destes inadimplementos se dirige um tipo de cláusula penal e qual deles se dirigiu outro tipo de cláusula penal. Pois bem, a cláusula penal compensatória, prevista aí no seu artigo 410 do Código Civil, se dirige ao inadimplemento completo da obrigação. A cláusula penal compensatória, também chamada de substitutiva, dirige-se ao inadimplemento total da obrigação e, por isso, visa compensar todos os prejuízos suportados pelo credor. Já a cláusula penal moratória, não. A cláusula penal moratória é diferente. A cláusula penal moratória, como o nome diz, ela se dirige à mora, ou então ao reforço de uma determinada obrigação. E nestes termos, ela então está vinculada à ideia de obrigação de descumprimento parcial da obrigação. Então, a cláusula penal moratória, prevista lá no seu artigo 411 do Código Civil, é aquela que visa punir o atraso ou reforçar o cumprimento de um dever específico pelo devedor. Cláusula penal compensatória, aguardem bem, não esqueçam mais disso, FGV vai cobrar de você e você vai responder. Eu estou diante da cláusula penal compensatória quando esta cláusula se dirige para a punição do inadimplemento total, completo da obrigação. Já no caso da cláusula penal moratória, eu estou diante de um pequeno atraso, um retardo, ou então o reforço de uma determinada obrigação. Nesse caso, exemplos de aplicabilidade da cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória, para você entender bem, fixar bem a ideia e relembrar disso lá na nossa prova do 17º exame de ordem. Pois bem, meus amigos, imaginem a seguinte situação. Você compra um automóvel usado de uma determinada pessoa que está ofertando no mercado. Você vai lá e fala com ela, eu pago 10 mil reais pelo seu automóvel. Ela fica de lhe entregar esse automóvel porque você vai comprar esse automóvel e vai utilizar como representante comercial. Então você precisa desse automóvel para trabalhar. E estipula que em 5 dias será entregue aquele automóvel. Chegou os 5 dias, esse indivíduo não lhe entrega totalmente a parcela, não entregou o automóvel. Então houve aqui o inadimplemento completo, total da obrigação. Havendo este inadimplemento, você já poderia, em tese, então aqui, exigir do devedor a cláusula penal compensatória. Por outro lado, como disse, se você comprou, a minha amiga comprou lá o vestido de noiva, o véu e também os sapatos, e não foram entregues um destes objetos, qualquer um deles, pode ser o véu, que é a prestação mínima ali naquela obrigação, mas se não houve a entrega deste objeto, nós estamos diante de um inadimplemento relativo. E daí eu posso cobrar, estarei aqui diante de uma cláusula penal chamada moratória. Os exemplos são muito grandes, aqui então se tratando dos atrasos ocorridos no pagamento da luz, na sua companhia de luz aí no Brasil afora.
Nesse caso, você atrasa a luz, automaticamente você paga uma multa. Aquela multa é uma espécie de cláusula penal moratória, retardo de luz. O cliente aqui, o credor, tem interesse ainda em receber a prestação principal. Também você não paga o financiamento do seu automóvel, o financiamento da casa própria. O dinheiro já lhe foi entregue, a parte credora, banco, agente financeiro, quer retomar esse dinheiro, você não pagou a parcela, mas ela ainda tem interesse em receber aquela parcela. Inadimplemento aqui parcial, também relativo, porque há o interesse. Em havendo interesse, havendo inadimplemento parcial, só uma mera mora, também é possível aqui pagar a prestação principal com a incidência desta chamada cláusula penal moratória. Mas por que eu diferencio uma da outra? Porque elas estabelecem remédios diferentes. Nós temos aqui, em se tratando destas duas cláusulas penais, efeitos distintos, e é isso que é importante diferenciar a cláusula penal compensatória do artigo 410 da cláusula penal moratória do artigo 411. Por que digo isso? Porque a cláusula penal compensatória compensa, substitui a obrigação, a própria obrigação principal. Por isso, meus amigos e amigas, ela é chamada de cláusula penal substitutiva. E neste caso, o credor terá duas opções diante do inadimplemento. Como vocês veem aí na minha tela, a primeira opção, eu posso exigir a entrega da prestação principal mais as chamadas perdas e danos. Então eu fico com a prestação principal, exijo a prestação principal e vou comprovar as eventuais perdas e danos que eu tive. Comprovando elas, eu também tenho esse direito. Mas se eu não quero isso, o que eu posso fazer? Aqui haverá a obrigação chamada alternativa. Então eu posso exigir a prestação principal mais as perdas e danos, ou então exigir só a cláusula penal. Mas o mais importante, em se tratando de cláusula penal compensatória, vários asteriscos aí. Se eu tiver diante da cláusula penal compensatória, vejam aí na minha tela, eu não posso exigir os dois ao mesmo tempo. Por que eu não posso exigir os dois ao mesmo tempo? Porque a cláusula penal compensatória é uma cláusula penal já mais alta e ela visa, em tese, substituir, por isso substitutiva, substituir a obrigação principal. Então eu comprei o carro, eu queria que o carro me fosse entregue para eu aqui usar como representante comercial, ele não me é entregue e me dá um grande prejuízo. Então eu vou substituir este próprio contrato, esta própria obrigação. Então eu estipulo uma cláusula penal de 50%, porque eu pego essa cláusula penal, pego mais um dinheirinho e vou comprar um outro automóvel. Então aqui eu estou substituindo, eu estou rescindindo aquela obrigação. Eu não quero mais a prestação principal, eu substituo ela pela própria cláusula penal. Então a compensatória visa substituir a obrigação principal. E, por isso, abre-se então a alternativa ao credor. Ou exige a cláusula penal sozinha, ou exige a prestação principal mais as perdas e danos. Não pode, em qualquer hipótese, exigir os dois juntos. E no caso da cláusula penal moratória, eu posso exigir a prestação principal mais a prestação acessória, a cláusula penal? Sim, eu posso. Neste caso, eu posso exigir tanto uma quanto a outra, porque aqui a cláusula penal geralmente é em um valor mais baixo e visa punir esse retardamento ou então aqui reforçar o cumprimento de uma determinada obrigação. Então aqui é perfeitamente admissível que se exijam as duas de forma cumulativa. Então na moratória prevista aí no artigo 411, eu posso sim cobrar a prestação principal mais a cláusula penal moratória e eventualmente até as outras perdas e danos. E isso é o importante para saber com relação às duas espécies de cláusula penal. Agora vejam que interessante, sei diferenciar, já sei o que é cláusula penal, eu sei quando que ela é criada, eu sei quais são as suas espécies. Agora imaginem que esta cláusula penal venha a ser fixada num valor equivalente a 500 vezes o valor da prestação principal. Altíssima penalidade. Neste caso, é válida esta cláusula penal? Sim ou não? Qual seria o limite para a estipulação desta cláusula penal? Senhores, o limite está encontrado aí no nosso artigo 412 do Código Civil. O limite para a fixação da cláusula penal, desculpem,
é, na realidade, o limite da obrigação principal. É claro que estamos falando em matéria de direito civil. Claro que no Código de Defesa do Consumidor nós teremos regras específicas, lei de locações, regras específicas, lei de loteamentos. Aqui, em matéria de Código Civil, em se tratando de casos envolvendo o Código Civil, o limite é equivalente à obrigação principal. Antigamente, no Código Civil 16, falaria 100% da obrigação principal. Mas, às vezes, o 100% não existe, porque eu dei um bem, eu não dei aqui o valor em dinheiro. Se eu tenho uma cláusula penal de 10 mil, 100% é os próprios 10 mil. Agora, e se eu dei como garantia ali de cláusula penal um carro? Às vezes esse carro é equivalente, pode ser 9 mil, pode ser 11 mil, às vezes não é o 10 mil. Então o Código foi feliz aqui no seu artigo 412 e estabeleceu o limite do equivalente da prestação principal. Então a ideia é 100%, mas os 100% pensem em equivalente. O equivalente, se eu dei um carro, é o máximo equivalente daquele carro. Se era 10 mil meu contrato, o máximo pode ser de 10 mil reais. Este é o limite da cláusula penal. É claro que vocês têm que ter cuidado com algumas legislações especiais, né, senhores? Se tratando de legislação especial, essa legislação pode vir a limitar. Por exemplo, o CDC, lá no artigo 52 do parágrafo 1º, quando ele está falando de financiamento de produtos ou serviços, ele vai estabelecer a multa, que é a multa moratória, não compensatória, a multa moratória para o caso de atraso no pagamento da parcela é de 2%. Por isso que vocês veem em todos, na maioria dos contratos, a multa de 2%. Aqui nós temos um limite numa determinada legislação específica. Assim também, ou é, um atraso no pagamento de cotas condominiais, apesar de nós não estarmos tratando de um contrato por excelência, né? A convenção condominial tem uma natureza contratual, mas não é um contrato por excelência, mas lá também, vocês veem no artigo 1336, em seu parágrafo 1º, que o atraso ali gera uma multa moratória de até 2%, não pode superar os 2%. Também lá na lei 6766, parcelamento de solo urbano, nós teríamos um limite de 10%. Então vocês têm que ficar atentos para as legislações especiais, mas em se tratando de Código Civil, nós estamos diante de um limite de até 100%. Mas 100% para qual tipo de cláusula? É claro que doutrina vai defender que aqui os 100% seriam para a cláusula penal compensatória. Se a cláusula penal é moratória, não caberia nessa hipótese os 100% da obrigação principal, porque ela seria manifestamente aqui rigorosa. Agora imaginem que esta cláusula penal é manifestamente excessiva, ou então que a parte cumpriu grande parcela do que foi contratado e ainda está sendo penalizada pelo seu inadimplemento. Olha o seguinte exemplo. Imagine que eu vou lá e vou contratar um pintor para reformar minha casa. Estou reformando minha casa, eu tenho a Pietrinha, que eu já falei, sou apaixonado pela minha filhinha, tenho a Júlia agora, eu vou ser papai, sou papai fresco, né? Fresco no bom sentido, né, senhores? Sou fresco no sentido de ser um papai novo, né? Pois bem, senhores, então lá tem a Pietrinha e a Júlia, chegando a Júlia, eu quero reformar minha casa, vou lá e pinto o meu apartamento, vou pintar o meu apartamento, fazer uma reforma aqui, ali. Contratei o pintor, tá pintando a minha casa integralmente. De repente, ele não pinta só o gesso de um dos meus banheiros. De 100 metros quadrados que tem um apartamento, por exemplo, ele deixa de pintar 2 metros quadrados. Só o gesso do meu banheiro ele esquece de pintar. Entregou a obra no prazo, mas esqueceu de pintar. Ele descumpriu o contrato? Descumpriu sim. Agora, neste caso de descumprimento, ele vai ser penalizado? Vai, descumpriu, incide a cláusula penal. Aqui incidiria em tese a cláusula penal moratória. Imagine que eu tivesse estabelecido que, no caso de descumprimento, a cláusula penal seria de 100% da obrigação principal. Vocês veriam que a penalidade seria manifestamente excessiva para aquela situação em concreto. Por quê? Porque o descumprimento foi pequeno. E aqui, então, a penalidade é muito rigorosa. E o Código Civil, preocupado com essa situação e com um eventual abuso cometido pelo credor, faz o quê? Ele vai estabelecer a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal. Então, lá no nosso artigo 413,
é perfeitamente possível ao juiz reduzir equitativamente a indenização, a cláusula penal. Mas pergunto, ele vai utilizar sempre como regra a redução equitativa? Não, ele vai ter cuidado nesta redução da cláusula penal. Por quê? Se ele não tiver cuidado, ele acaba enfraquecendo a cláusula penal e tirando aquele principal sentido que é o de inibir o descumprimento da obrigação. Então o juiz só aqui, no caso de redução, ele vai reduzir em hipóteses excepcionais. Quando ele estiver diante de um grande cumprimento da parcela, a parcela foi cumprida em grande parte, ou então a própria cláusula penal é manifestamente excessiva. Uma pergunta capciosa que a FGV poderia colocar, ela sempre faz isso, né? Ela muda do nulo para o anulável ou do anulável para o nulo, ele coloca, em alguns casos de incapacidade absoluta, ele troca para incapacidade relativa. Imaginem aqui nessa situação que ele colocasse a expressão: o juiz pode reduzir equitativamente a indenização no caso da cláusula penal ser considerada manifestamente excessiva. O que vocês teriam que assinalar nesta minha alternativa? A alternativa estaria errada. Mas professor, como estaria errado? O senhor acabou de me mostrar que o artigo 413 determina ao juiz que ele vai reduzir a cláusula penal quando ela for manifestamente excessiva. Como é que está errado? O senhor bebeu, deve ter alguma coisinha na sua água mineral. Calma, não bebi. Cuidado com a expressão que eu utilizei. Eu falei, o juiz pode. Não é juiz pode, juiz deve. Então ele vai de ofício, inclusive se a relação for de consumo, mas também nas áreas da relação civil, o STJ tem entendido que, neste caso da relação civil, o juiz deve reduzir equitativamente a cláusula penal, porque é uma questão de ordem pública. Este raciocínio, inclusive, foi lá objeto do enunciado 356 do Conselho da Justiça Federal nas jornadas de direito civil. Uma outra pergunta também interessante, que eu acho que a FGV não vai cobrar, mas você tem que estar preparado para isso, seria o seguinte: as partes podem renunciar num contrato a essa redução equitativa? Eu e o meu pintor estamos lá, de repente eu estabeleço com ele que, como eu sou advogado, eu estabeleço com ele que nós vamos uma das partes, por exemplo, ele vai renunciar à redução equitativa desta indenização. Poderia, por exemplo, no caso dele, ele renunciar a essa redução equitativa caso eu não pagasse o valor pactuado? Não, senhores. A melhor interpretação que se dá a este próprio artigo 413 é que o juiz não aceitará uma prévia renúncia a esta aplicabilidade do artigo 413, da redução equitativa do juiz. Isso está indisponível para as partes. Inclusive também é objeto de um enunciado, o enunciado 355 do nosso Conselho da Justiça Federal. Caminhando já para o final da minha explicação aqui da chamada cláusula penal, eu tenho ainda que dizer para vocês o seguinte: e se se tratar de obrigação indivisível? Se nós estivermos diante, me perdoe, diante de obrigações tipicamente indivisíveis e vários devedores, como fica esta obrigação? Aqui muito cuidado, leiam lá o artigo 414 do Código Civil. Quem quiser fazer uma pausazinha enquanto eu estou falando aqui, eu coloco ele na tela. Pois bem, pode dar uma pausa lá e ler esse artigo 414 do Código Civil. Se vocês lerem este artigo 414, vocês verão que parece que ele é confuso, mas não é. É só você relembrar a ideia de obrigação divisível e indivisível e daí saber aqui qual é o reflexo jurídico para a própria cláusula penal. O que quer dizer esse artigo 414? Ele está falando que, sendo indivisível a obrigação, todos os devedores caindo em falta um deles incorrerão na pena. Então ele fala o seguinte: se nós temos uma cláusula penal e múltiplos devedores, um deles não entrega o objeto indivisível, indivisível é aquele objeto que não pode ser fracionado, que ele não pode ser dividido a parcela em partes. Por exemplo, nós temos que entregar um carro, somos dois devedores. Eu não posso entregar só a parte da frente, porque o objeto é indivisível. Se o objeto é indivisível, gera uma obrigação indivisível também. Pois bem, nesse caso, sendo dois devedores, se um tinha que entregar e não entregou, eu vou ser penalizado por aquela conduta inadequada? Vou ser também. Por quê? Porque o objeto é indivisível. Agora, o mesmo 414 vai falar o seguinte, que, neste caso, o credor demanda
integralmente do culpado a cláusula penal, mas contra o não culpado, ele só pode cobrar a cota à parte. Como assim, professor? Só cobra a cota à parte. Vejam aí, é a segunda parte do próprio 414. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Isso quer dizer o quê? Aqui nós temos que a cláusula penal gera a obrigação de pagar prejuízos em dinheiro. E dinheiro é divisível. E daí, em se tratando de obrigação divisível, presume-se que cada parte só deve a sua cota parte. Então, neste caso da cláusula penal, ela incide para todos, mas só responde integralmente o culpado. Os não culpados respondem pela sua cota parte relacionada àquela obrigação, com o direito de regresso, nos termos do parágrafo único, contra o verdadeiro culpado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós tivermos 4 devedores, por exemplo, e um deles tinha que entregar o carro e não entregou, os 4 são culpados pela cláusula penal. Mas eu só posso demandar a integralidade como credor daquele que foi o culpado, ou realmente culpado. Dos outros eu só cobro a cota à parte. Então a cláusula penal era de 10 mil reais. Desculpem, senhores, deu aqui um pigarrinho. A cláusula penal era de 10 mil reais. Pois bem, eu tenho 4 devedores, eu posso cobrar 10 mil reais só do devedor principal, aquele que não entregou mesmo a parcela. Dos outros, eu só posso cobrar 2.500, que é a sua cota à parte. Eu cobro 2.500 e ele entra com a ação de regresso contra o devedor. Então, apesar de parecer que é meio truncado esse artigo 414, ele é um artigo perfeitamente justo. Para finalizar o nosso encontro, senhores, comprovação dos prejuízos e cláusula penal como mínimo reparatório. É preciso que a parte que foi aqui prejudicada pelo inadimplemento, ela comprove os prejuízos sofridos diante daquele inadimplemento? Vocês verão que não, porque a ideia da cláusula penal é pré-fixar as perdas e danos. Então aqui, nos termos do artigo 416, o caput ali, nós vemos que a parte não precisa comprovar o prejuízo para cobrar esta pena. Agora, e se eu tive maiores prejuízos? Prejuízos a mais do que aqueles que estão previstos na cláusula penal. O meu restaurante, aquele exemplo do restaurante. Eu tive um prejuízo de 40 mil reais, mas minha cláusula penal só autoriza a cobrança de 30. Eu posso cobrar a mais? Em tese não, eu já pré-fixei as perdas e danos. Eu só poderia cobrar este a mais se eu fixasse a cláusula penal como chamado mínimo reparatório. O que é o mínimo reparatório? O mínimo reparatório está previsto lá no parágrafo único do artigo 416. Eu estabeleço que a cláusula penal funcionará, no caso concreto, como um mínimo reparatório. Era 30 mil reais de cláusula penal, mas esses 30 mil reais são o mínimo que me reparará. Se eu tiver prejuízos a mais, eu comprovo o que sucedeu a mais desse prejuízo e daí eu posso cobrar esse valor a mais. Então os 30 mil já estão liquidados. Eu só vou comprovar o que teve a mais. Então é possível, excepcionalmente, que a cláusula penal funcione como mínimo reparatório. Mas para que ela valha, nós temos que ter aqui, então, senhores, esta cláusula penal funcionando como chamado mínimo reparatório, expressamente pactuada. Para finalizar o nosso encontro, senhores, eu coloco aqui para vocês uma questão de fixação, uma questão para fixação, para vocês verem como vocês estão autorizados aqui com esta aula a fazer qualquer questão que a FGV cobre para vocês. Veja como foi cobrado em determinado concurso aqui a questão relacionada à cláusula penal. Vejam lá. No tocante à cláusula penal, é correto afirmar o seguinte. Primeiro, quando estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, só pode ela referir-se à execução completa da obrigação. Só pode se referir à cláusula penal à inexecução completa da obrigação? Não pode para a inexecução parcial? Claro que não, então está errada a alternativa A. B. Para ser exigida a pena nela prevista, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Certo ou errado? Certo, exatamente isso, pode sim. Agora vamos ver as outras questões. Só é passível de redução eventual se o seu montante for manifestamente excessivo. Não, eu também posso utilizar aqui quando houver cumprimento em grande parte. Um cumprimento em grande parte. Além disso, também perguntava este examinador, quando for estipulada para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do devedor. Ô professor, também tem mais uma correta? Imagine aqui, puta, duas erradas, como é que eu faço? Ferrou, perdi a minha questão, certo ou errado? Muito cuidado nessas horas. Olhem aqui a pegadinha no final. Quando for estipulado para o caso de total inadimplemento da obrigação, ela converter-se-á em alternativa de quem? Do devedor? Não! É alternativa do credor. E é isso que a FGV faz, muito cuidado com isso. E o valor de sua cominação é livre, podendo ultrapassar o montante da obrigação principal. Certo ou errado? Errado. Não pode aqui ultrapassar a obrigação principal. Com isso, meus amigos e minhas amigas, finalizo este nosso encontro do Projeto Esquenta, esse projeto inovador aqui do Aprova Concursos, do Aprova Exame da Ordem, que quer fazer com que você conheça os professores, que você fixe os conteúdos e possa, assim, realizar este grande sonho que é a sua aprovação na OAB. Eu, como já disse, sou Leonardo Agostini, estou aqui integrando o corpo docente do Aprova Concursos, do Aprova Exame da Ordem, e estou à sua disposição pelos canais aqui do Aprova, do Facebook. Se vocês gostaram da nossa aula, aí dá um clique no link, veja lá os nossos cursos regulares, intensivos, vejam todos os cursos que estão disponíveis a vocês. Também mande um recadinho para mim na Facebook, é sempre bom receber um recadinho. Professor, eu vi a sua aula lá no YouTube, gostei muito da aula, coloca lá um comentáriozinho também lá no final, no YouTube sempre tem os comentários, gostou da aula? Coloca lá um comentário, isto é muito gratificante para nós professores. Nós ficaremos aqui sinceramente sensibilizados com o seu carinho. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, finalizo este encontro. Fico à sua disposição, estarei torcendo pela sua aprovação neste nosso 17º exame de ordem. Um grande abraço e até a próxima!